Você está no canal de cortes do Future Podcast. Se você gostou do conteúdo que está aqui, não se esquece de se inscrever e curtir. E também dá uma olhada no nosso episódio completo que está na descrição desse vídeo. Valeu! A questão da delação premiada, ela ficou muito no imaginário, né, do brasileiro nesse momento da Lava Jato. Eu falei justamente dessa reportagem lá de 2017, todo mundo falava de delação premiada, não sei quem fez a delação premiada, não sei quem fez a delação premiada, e eu acho que às vezes isso pesa muito para quem está fazendo, para o advogado que está fazendo a defesa, né? São processos, às vezes, que tem um envolvimento muito grande da mídia. Antes daqui da gente começar, a gente estava falando, por exemplo, do caso da Botkiss, que foi um caso em que eu falei, eu assisti inteiro pelo YouTube. É uma coisa que seria impensável 10 anos atrás, 5 anos atrás, você vê alguns estados nos Estados Unidos que permitem só até hoje o desenho, não pode nem ter a foto de dentro do tribunal. Por outro lado, tem alguns estados, igual teve aquele jovem que matou 4 pessoas num protesto lá e ele foi absolvido, o caso dele também foi televisionado, foi na mesma época da Botkiss, né? Eu queria saber, partindo para esse lado dos processos midiáticos, como que é trabalhar em casos em que eles estão muito expostos na mídia? Eu pergunto isso porque a gente se conhece há bastante tempo, então eu sei de vários casos que você trabalhou que tinha uma exposição absurda. Eu lembro, inclusive, de uma aula que você deu pra gente, que no dia anterior você tinha aparecido na televisão, e falando de alguma operação, que eu não me lembro qual. Quando você chegou na aula, você não conseguiu dar aula. Você sentou lá e falou, tá bom, gente, o que vocês querem saber? E de lá saiu tanta coisa aí que me marcou muito. A gente perguntava, por exemplo, era questão de lavagem de dinheiro. Ah, professor, o advogado recebe um dinheiro de lavagem de dinheiro e você explicou tudo. E é por isso que eu falo que você sempre foi uma pessoa que me inspirou muito a advogar, porque eu via esse outro lado da advocacia. Mesmo que seja na advocacia criminal, que não tá um pouco mais longe de mim, mas advogado é advogado, né? Sim. Então, retomando, eu queria saber como é que é advogar nesses processos muito midiáticos, se isso exige um cuidado maior do advogado, uma estratégia diferente. Exige, e tem advogados que agem de formas diferentes com casos midiáticos. Alguns advogados, a depender da causa, ele foca no processo, e ele não vai fazer a promoção desse caso na mídia. Outros, especialmente quando se trata de caso de tribunal do júri, que é crime doloso contra a vida, existem advogados hoje que defendem que você deve transformar o caso num espetáculo, porque o júri é um julgamento popular. E você trabalhar exatamente o convencimento das pessoas para a formação de uma ideia. Porque no caso da Botkiss, por exemplo, entre nós, professores de direito penal e advogados criminalistas, todos comentavam, eles já estão condenados, porque a mídia os condenou. Sim. Em uma situação que eu vou falar aqui, que eu acho que é um absurdo, porque foi condenado uma pessoa que simplesmente recebeu uma ordem de comprar o fogo de artifício, que chegou e causou um incêndio, quer dizer. Como é que esse cara, inclusive, estava dentro do processo? Eu tenho muita dificuldade para compreender como é que o Ministério Público e os próprios juízes que passaram no decorrer do caso não filtraram essa acusação. Mas, enfim, o entendimento está formado, a gente tem que aguentar. Mas o problema da mídia hoje é que antigamente, antes do fenômeno da internet e das redes sociais, você poderia exercer um certo controle porque você tinha poucos canais de divulgação. Então, basicamente, era televisão e rádio. Hoje, você tem podcast, hoje você tem o YouTube, hoje você tem as redes sociais. E se você criar a famosa onda, você passa a ter um descontrole. Então, é uma democratização da informação? É uma democratização da informação. Mas também por meio de fake news e uma série de situações que todos nós já conhecemos hoje, assim, amplamente divulgado, você pode fraudar uma formação de opinião. Ou criar, muitas vezes, uma dicotomia. Cada caso pode ser um caso. Eu sou da escola, não necessariamente uma escola antiga, mas da escola que tem a convicção de que você pode perder o controle se você quiser fazer um julgamento para a mídia. Eu não vou aqui citar casos específicos, porque tem colegas e amigos que trabalharam nesses casos, onde eu penso que eles comprometeram a defesa, porque se preocuparam em fazer defesa para Instagram, para YouTube e para as redes sociais, porque ficavam postando durante o julgamento e tendo uma postura que eu falei assim, bom, será que ele teria essa postura se ele não estivesse fomentando informações em redes sociais? Porque o que a gente faz na rede social a rigor? A gente preenche ela de conteúdo, mas esse conteúdo está sendo ali, no caso, a vida de alguém, a liberdade de alguém que está em jogo e que exige toda a sua energia, toda a sua concentração.
E isso realmente não está sendo percebido por uma parte da advocacia, até mesmo do Ministério Público, porque o Ministério Público muitas vezes ele percebe que se ele tem opinião pública do lado dele, o trabalho dele fica muito mais fácil. Ele consegue pressionar o juiz sem bater lá na porta do gabinete, porque o juiz, todo dia, ele vai ouvir o rádio no carro, ele vai entrar na rede social dele, ele vai sentir aquela onda que está sendo feita e evidentemente que aquilo vai afetar a decisão. Por quê? Porque por mais que um juiz queira ser imparcial, e muitas vezes ele consegue ser imparcial, ele não é neutro. Ninguém é neutro. Então a gente precisa parar com essas ficções, quando a gente fala de direito, mesmo para o público que não é o público estudioso, e dizer que sim, existe ideologia por trás de interpretação, por trás da filosofia, por trás da defesa de posturas, que a gente tem que estar atento a isso. Só que quando você traz isso para a mídia, no caso de um julgamento, você não sabe para onde aquilo vai. Então, além de você perder o controle, você corre o risco de jogar toda a sua defesa fora. Como também você pode criar o caminho inverso. Uhum. Você pode, a partir de um, digamos assim, um algoritmo jurídico, você criar um inesperado, uma situação que favoreça a postura do seu cliente, favoreça a postura da defesa. Então, você está trabalhando em algo que é o imponderável, que é algo que é novo, precisa ser trabalhado. Porque é boa a sua pergunta, Murilo, e essa discussão pelo seguinte, vamos tirar o aspecto do direito e vamos trazer para a vida corriqueira. Eu sei que você gosta de esporte também. Muitas vezes durante o jogo, futebol americano, rugby que você gosta, sim, o rugby, né? Você tem que correr risco. Sim. Porque você só tem a chance de buscar um resultado, por exemplo, ou ganhar de um time que é muito melhor do que o seu, se eu vou correr riscos. Agora, quando você corre risco também, você abre a sua equipe, e eu vou fazer a metáfora aqui, você abre a sua defesa a uma posição de exposição que muitas vezes você numa postura tradicional não teria, mas que você faz aquilo porque você precisa. Então, hoje, quando você fala de trazer para a mídia ou trabalhar com a mídia uma defesa, você primeiro tem que saber a estratégia que você vai traçar e o que você precisa. Por quê? Resumindo tudo isso que eu falei, eu diria para você o seguinte: se você precisa correr o risco, vale a pena. Se você não precisa correr o risco, não. Por quê? Porque você vai entrar numa esfera onde você não controla. Você não controla o jornalista e muito menos a opinião pública. E tão poucos algoritmos que regem as redes sociais. Porque o algoritmo ele vai reproduzir a quantidade de informações que ele tem. E esse barco você não controla. É como você querer controlar a votação do Big Brother apertando o seu botãozinho lá, não adianta. Você não vai vencer a maioria. E a internet amplificou muito isso, né? Hoje qualquer pessoa pode produzir um conteúdo, qualquer pessoa pode inclusive reproduzir um conteúdo e postar ali, e a gente nunca vai saber o que vai dar nisso, né? Por bem ou por mal. Inclusive, nesses casos de grande repercussão, o que eu acho um instrumento viável é você trabalhar muitas vezes com assessoria de imprensa. Para quê? Para você não permitir também que a outra parte cresça demais. Porque, a rigor, ninguém está preocupado com a justiça. As pessoas estão preocupadas com o sofrimento, a tragédia que tem por trás desse tipo de processo. Até porque a justiça é totalmente subjetivo, né? Quando acabou o julgamento da Boate Kiss, por exemplo, ali, para mim, no meu íntimo, assim, se eu fosse um dos júris, eu provavelmente absolveria. E eu senti muito isso, porque, primeiro, o juiz, ele, é o que eu falei, né? Muita gente não é do direito, mas a decisão do tribunal do júri ela é soberana, ou seja, se o júri condenou, se absolveu, absolveu. Você nunca, o juiz, ele acompanha, ele rege todo o tribunal do júri, e você não sabe qual que é a posição dele, você não sabe se ele condenaria ou se ele absolveria. Então ali quando houve, por exemplo, a leitura da sentença do tribunal do júri, em que o juiz ele colocou que o grau de culpa era altíssimo, e aí eu falei, mas caramba, eu não vejo dessa forma, eu não vejo assim. Então justiça é uma coisa totalmente pessoal, porque com certeza você perguntar para alguém que um amigo morreu lá dentro, que o filho morreu lá dentro, é óbvio que a pessoa quer ver o outro condenado. Agora, se você está distante, talvez você se sinta, não sei, talvez você se sinta compelido a falar que não.